Quarta parte. As mágicas e magias de São Cipriano. Poder oculto ou meio de obter o amor das mulheres. Primeira mágica secular. Na vida de São Cipriano, assim como no milagre de São Bartolomeu, conta-se que para um homem se fazer amar pelas mulheres, sejam quais forem, necessita pegar no coração de um pombo virgem e fazê-lo engolir por uma cobra e conservar esta presa por espaço de 15 dias. A cobra, como se vê, não resiste por muito tempo. Logo que ela morra, corte a cabeça e segue-se sobre uma brasa ou boralho e lance-lhe em cima 30 gotas de láudano anoveriano, em seguida pise-lhe tudo e deite-se em um frasco de vidro novo. Enquanto isso se conservar assim o dono do frasco pode ter certeza de que será amado por quantas mulheres quiser. Modo-se usar este trabalho. Esfrega-se as mãos com uma pequena porção dizendo as seguintes palavras. Isolino Beelzebut, canta Galen-se Xanduquim é próprio Chime, é goloto. É tão forte esta magia que para atrair uma criatura a outra é mais que admirável. É mesmo uma mágica. O leitor ou leitora pode usá-la sem escrúpulos, que aqui não entra pecados, pois o mesmo São Cipriano a ensinava a seus servos, a quem livrara do poder de Satanás, que com suas malditas prestidigitações desgraçou uma cidade inteira. Segunda mágica secular. Poder oculto ou segredo da varinha de aveleira. Deve ser admirabilíssima esta mágica, pois tão admiráveis maravilhas deve obrar, que me gela o sangue nas veias e a publicar, não por ofender ao todo poderoso, mas sem receio de que algum estouvado use dela, sem que primeiro se revista de coragem. Sim, dizemos coragem, porque o medo lhe podem acontecer muitas consequências graves. Por causa do medo e nada mais, porque aqui não entra o poder do demônio ou a criatura, pois neste santo livro, não se trata de ter comunicação com os demônios, mas sim livrar-nos deles com a nossa boa intenção. E por isso que não revelaremos este grande segredo. Terceira mágica secular. Poderes ocultos ou o dinheiro encantado. Uma moeda de 50 centavos, posta debaixo da pedra de Ara, por espaço de 3 dias de modo que se digam 3 missas em cima sem que o padre saiba, só pode saber o depositante da moeda e mais ninguém, pode trocar-se em qualquer parte, que quando se chegar em casa encontra-se no bolso, é tal o encanto, que será bom que o leitor não experimente, só se for brincadeira. Os meses mais favoráveis são fevereiro, abril, junho, setembro e dezembro. O leitor que estiver a fazer a operação, não tema, veja o que vir e mande que se faça o que lhe parece segundo as suas ideias e quando acabar com os olhos levantados ao céu, e fica-te em paz. Amém. Magia para conservar o vigor viril. Numa madrugada de quinta para sexta-feira, entre 3 e 4 horas, cortar o tronco de uma palmeira, muito nova, com 1 metro de altura no máximo. Tirar o miolo do tronco, levando-o para casa, tendo cuidado de não quebrar e guardando-o em lugar seguro. Em outra madrugada, quando for maré cheia, ir à praia e mergulhar o miolo na água do mar, 3 vezes até ficar bem molhado. Voltar com ele para casa. Cortar um pedaço e cozinhar até ferver, deixar o líquido esfriar, guardar dentro de uma garrafa bem tampada e de vez em quando beber um cálice. Cortar um pedaço que seja bem pequeno, colocar dentro de um saquinho de lã de qualquer cor, trazendo-o pendurado ao pescoço. Cortar outro pedaço, conservando-o debaixo do colchão. O pedaço que resta deve ser guardado para ser cozido, quando terminar a garrafa. Magia das conchinhas e dos feijões. Tomasse uma peneira de arame bem fino. Deitam-se nela 7 conchinhas, dessas
que parecem pia de água bente 2 caroços de feijão, um branco, outro preto. Depois se agita a peneira, 7 vezes, da esquerda para a direita. E examina-se. Então a posição das conchas em relação aos feijões como segue. De 4 a 7 conchas, viradas para cima, perto do feijão branco. Felicidade, êxito, casamento, longa vida. De 4 a 7 conchas, emborcadas, perto do feijão branco, já acidente ou doença, sem grande perigo de vida. De 4 a 7 conchas, viradas para cima, perto do feijão preto, felicidade misturada com aborrecimentos. De 4 a 7 conchas, emborcadas, perto do feijão preto e dificuldades nos negócios. Conchas emborcadas formando uma cruz, perto do feijão branco, de luto próximo. Conchas viradas para cima, em forma de cruz perto do feijão branco, felicidade conturbada. 4 conchas, viradas para cima em forma de círculo perto do feijão branco. Possível herança. 4 conchas, viradas para cima, em forma de círculo perto do feijão preto. Herança e luto penoso. 4 conchas emborcadas, estando o feijão preto longe do feijão branco. Acidente em viagem. Magia do vapor d'água. Cortar pedaços de papel branco, que não seja duro, em forma de mortalhas para cigarros. Escreve-se em cada um o nome de um rapaz ou de uma moça, ou palavras como sim, não, talvez, ou frases como vai demorar, não demora, etc. Enrolam-se os papelzinhos que se colocam numa peneira, sobre uma panela que tenha água fervendo. Se se tratar de uma consulta qualquer, não é necessário colocar os papelzinhos com os nomes escritos. O vapor da água fará abrir um papel e o primeiro assim aberto terá a resposta. Tratando-se de consulta sobre o nome do futuro marido ou mulher, deve-se colocar um papelzinho sem nenhum nome escrito. Se for este que se abrir, o consulente não se casará. Magia do pé de sapato. Para saber quanto tempo ainda resta para se casar, a moça tira um pé de sapato pela escada. Se o bico do sapato ficar para cima, não haverá casamento. Se a sola ficar para cima, haverá casamento. O número de degraus, contados do alto da escada, até o degrau onde ficou o sapato indicará os meses ou os anos que faltam para a realização do casamento. Primeiro. Secular mágica das favas. Matai um gato preto, enterrai-o no vosso quintal, metei-lhe uma fava em cada olho, outra debaixo da cauda e outra nos ouvidos. Depois, de tudo isso feito, cobri-o de terra e ide regá-lo todas as noites, ao dar a meia-noite, com muito pouca água, até que as favas que devem ter rebentado estejam maduras, e quando virdes que assim estão, cortai-as pelo pé. Depois de cortadas, levai-as para casa e metei uma de cada vez na boca. Quando, porém, vos parecer que estáis invisível, é porque a fava que tendes na boca, é que tem a força mágica e assim, se quereis que se não vos veja, metei primeiro a dita fava na boca. Isto obra por virtude oculta, sem ser necessário fazer pacto com o demônio. Como fazem as bruxas. Aviso a quem fizer uso desta mágica. Quando fordes regar as favas, hão de aparecer-vos muitos fantasmas, com o fim de vos assustarem para não conseguirdes o vosso intento. A razão disto é muito simples. É porque o demônio tem inveja de quem vai usar desta mágica, sem que primeiro se entregue a ele em corpo e alma, como fazem as bruxas, a que chamam mulheres de virtude. Porém não vos assusteis que ele não faz mal algum e para isso deveis fazer primeiro que tudo o sinal da cruz, e rezar ao mesmo tempo o credo. Segundo. Mágica do osso da
Cabeça do gato preto. Fazei ferver uma panela de água com vides brancas e com lenha de salgueiro e, logo que a água esteja a ferver, metei-lhe dentro um gato e deixai-o cozinhar até que se lhe apertem os ossos da carne. Depois de tudo isso estar pronto, coai todos os ossos em pano de linho, colocai-vos diante de um espelho, metei depois um osso de cada vez na boca, não sendo necessário introduzi-lo todo, mas colocá-lo só entre os dentes, de maneira que, quando desaparecerdes de diante do espelho, guardai o osso que tendes entre os dentes, porque é esse que tenha mágica. Quando quiserdes ir para qualquer parte sem ser visto, metei o citado osso na boca e dizei desta maneira: quero já estar em tal parte pelo poder da mágica preta liberal. Terceiro. Outra mágica do gato preto. Quando um gato preto estiver com uma gata da mesma cor, isto é, quando ligados pela cópula carnal, deveis ter logo uma tesoura pronta e cortar um bocado do pelo do gato e outro da gata. Misturai depois esses cabelos e queimai-os com alecrim do norte, pegai na sua cinza, deitai-a dentro de um vidro, com um pouco de espírito de sal amoníaco e tapai bem o vidro, para conservar este espírito sempre muito forte. Depois de tudo isto estar pronto, pegar o vidro com a vossa mão direita e dizer as seguintes palavras mágicas: cinzas, com a minha própria mão foste queimada, com uma tesoura de aço. Foste do gato e da gata cortada, toda a pessoa que te cheirar, comigo se há de encantar. Isto pelo poder de Deus e de Maria Santíssima. Quando Deus deixar de ser Deus, é que tudo isto me há de faltar, e para Golão traga matão, vals do Palto Chião a Malitão. Logo que tudo esteja cumprido, fica o vidro com força de feitiço, mágica e encanto, que quando tiverdes desejo de que qualquer rapariga vos tenha amizade, basta desarrolhar o vidro e sob qualquer pretexto dar-lhe a cheirar. Suponhamos que um indivíduo deseje que uma namorada tome o cheiro do dito vidro, mas não encontra maneira própria para o levar a efeito. Neste caso, começa a conversar sobre qualquer assunto, de maneira que faça alusão à água de colônia. Feito isso, tira o vidro da algibeira, e diz com toda a seriedade: quer ver que cheiro tão agradável, menina? Ora, como em geral, as mulheres são muito curiosas, ela cheira imediatamente o conteúdo do vidro e podeis contar com o seu amor. Por essa forma, podereis cativar todas as pessoas com vos aprouver. Note-se que esse encanto tanta virtude encerra fazendo o homem a mulher, ou vice-versa. Quarto. Outra mágica do gato preto, para a magia negra. Ponhamos na nossa mente que uma pessoa qualquer deseja vingar-se de um inimigo, mas não quer que ele seja sabedor da vingança que lhe arma. Vinga-se facilmente, fazendo da seguinte maneira: pega-se num gato preto, que não tenha nenhum só cabelo branco, amarram-se as pernas e as mãos com uma corda de esparto, daquelas com que se fazem sapatos. Depois dessa operação executada, levai-o a uma encruzilhada de monte e, logo que chegue ali, da seguinte maneira: eu, fulano, deve dizer o nome da pessoa, da parte de Deus onipotente, mando ao demônio que me apareça aqui, já debaixo da santa pena de obediência e preceitos superiores. Eu, pelo poder da mágica negra liberal, mandote demônio ou Lúcifer, ou Satanás ou Barrabás, que te metas no corpo dessa pessoa a quem desejo mal, e que lá não se retire, enquanto eu não mandar, e que me faças tudo aquilo que te propuser durante a minha vida. Aqui disse o que deseja que ele faça à criatura. O grande Lúcifer, imperador de tudo que é infernal, eu te prendo e amarro no corpo de fulano, assim como tenho preso este gato, no fim de me fazer tudo
Aquilo que eu quiser, ofereço-te este gato preto, trago-te aqui, quando tudo estiver pronto. Advertência. Quando o demônio se desempenhar da obrigação que lhe impuseste, ide ao lugar onde lhe requerestes e dizei 2 vezes, e Lúcifer, Lúcifer, aqui tens o que te prometi. E ditas que sejam tais palavras, soltai o gato. Quinto. Outra mágica do gato preto e a maneira de gerar um diabinho com os olhos de gato. Matai um gato preto e depois de morto tirai-lhe os olhos, e metei-os dentro de um ovo de galinha preta, mas notando-se que cada olho deve ficar separado em cada ovo. Depois de feita essa operação, metei-os dentro de uma pilha de estrume de cavalo, e torna-se preciso que o estrume esteja bem quente, para ali ser gerado o diabinho. Diz São Cipriano que se deve ir todos os dias juntos à dita pilha de estrume, isso por espaço de 1 mês, tempo que leva a nascer o diabinho. Palavras que se devem dizer junto ao monte de estrume onde está o diabinho. O grande Lúcifer, eu te entrego estes 2 olhos de um gato preto, para que tu, meu grande amigo Lúcifer, me sejas favorável nesta apelação que faço a teus pés. Meu grande ministro e amigo Satanás e Barrabás, eu vos entrego a mágica preta para que vós lhe ponhais todo o vosso poder, virtude e astúcias que vos foram dadas por Jesus Cristo, pois eu vos entrego estes 2 olhos de um gato preto, para deles nascer um diabinho, para ser eternamente minha companhia. Minha mágica negra eu te entrego a Maria Padilha, a toda a sua família, e a todos, tudo quanto for infernal, para que daqui nasçam 2 diabinhos para me darem dinheiro, porque não quero dinheiro pelo poder de Lúcifer, meu amigo e companheiro por toda a minha vida. Fazei tudo isso que acabamos de indicar no fim do mês, mais dia, menos dia. Nascer-vos-ão 2 diabinhos com a figura de um lagarto pequeno. Logo que esteja nascido o diabinho, mete-o dentro de um canudinho de marfim ou bucho e daí-lhe de comer ferro ou aço moído. Quando estiverdes senhor dos 2 diabinhos, podeis fazer tudo quanto vos agradar. Por exemplo, desejais dinheiro, basta abrir o canudo e dizer assim, e eu quero já, aqui dinheiro, que imediatamente vos aparecerá com a condição única de que não podeis dar esmolas aos pobres nem com eles mandar dizer missas por ser dinheiro dado pelo demônio. Leitor ou leitora, não é possível descrever neste livro todos os fatos acontecidos a este santo. Para isto teríamos que fazer um grande volume que não poderia ser adquirido por todas as classes, pois o seu próprio preço seria muito elevado. Sexto. Outra maneira de se obter o diabinho. Modo de fazer o pacto com o demônio. Tomai um pergaminho virgem, depois fazei a escritura de vossa alma, ao demônio, com o vosso próprio sangue. Deveis dizer da seguinte maneira: eu faço com o próprio sangue do meu dedo mindinho, faço escritura. Lúcifer, imperador do inferno, para que ele me faça tudo quanto eu desejar. Nesta vida, se isso me faltar, lhe deixarei de pertencer, assim seja. Fulano. Depois de escreverdes tudo isso, no dito pergaminho, pegai no ovo de uma galinha preta galada por um galo da mesma cor, e escrevei no dito ovo o que escrevestes no pergaminho. Depois de tudo estar pronto, abri um pequeno buraco no ovo, e deita-lhe dentro uma gota de sangue do dedo mindinho, da mão direita, depois embrulhai o ovo em algodão em rama, e metei-o entre uma pilha de estrume ou debaixo de uma galinha preta, e introduzireis todos os sábados, dentro da caixa o dedo mindinho, para ele mamar. Depois de o possuirdes, podeis ter tudo quanto quiserdes. Mas, sobre esta prática, diz São Cipriano, no capítulo 14 do seu santo livro: todo filho de Deus que entregar a sua alma ao demônio,
será na mesma hora. Amaldiçoado por quem o criou e lhe deu o ser, que foi nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso declarar que não expomos estas receitas diabólicas para que os leitores as pratiquem, deixamo-las aqui, porque entendemos ser de utilidade saber-se de tudo quanto é bom e mal, para aqueles que tomarem o mau caminho se desviarem dele a tempo, e nos agradeçam a intervenção boa que fazemos transparecer nas páginas desta obra e também alimentarmos a esperança de que Deus abençoará o nosso livro. 10º. Outra magia negra, ou feitiçaria do cão preto. Com um cão preto, pode-se fazer uma feitiçaria das mais fortes, e assim o assevera São Cipriano. Cortem-se as pestanas de um cão preto, cortem-se as unhas, corteze um bocado do pelo do rabo, junte-se estas 3 coisas e queimem-se com alecrim do norte. Depois de tudo isso reduzido a cinzas, recolham-nas dentro de um vidro bem tampado com uma rolha de cortiça, por espaço de 9 dias, no fim dos quais está pronto o feitiço. Como deve ser aplicada? Suponhamos que é uma pessoa, homem ou mulher, que deseja amar uma outra criatura, com bom ou mau sentido, e não pode conseguir por qualquer motivo. Facilmente satisfaz a sua intenção. Pegue nos 3 objetos já ditos e misture uma pequena porção com tabaco e faça um cigarro, o qual deve ser dos mais fortes, quando estiver falando com a dita pessoa, a quem deseja enfeitiçar, daí-lhe umas fumaças e vereis que essa pessoa fica logo enfeitiçada. Isso deve-se fazer por 3 vezes, ou 5 ou 7 ou 9. Ou mais, porém deve a conta ficar sempre impar. Declaramos mais que se for mulher e não possa fazer o feitiço por não fumar, faça da seguinte forma. Pegue um sinal qualquer da pessoa a quem deseja enfeitiçar, e embrulhe as tais espécies de que já falamos, dentro do sinal, depois com um fio de retróis verde. Começa a enrolá-lo em volta do dito sinal, dizendo as seguintes palavras. Primeiro dá-se o nome da pessoa a quem se está a enfeitiçar. Eu te prendo e te amarro com as cadeias de São Pedro e de São Paulo, para que tu não tenhas sossego nem descanso em parte alguma do mundo, debaixo da pena de obediência e preceitos superiores. Depois destas palavras, ditas 9 vezes, está a pessoa enfeitiçada, porém se este feitiço que vos acabamos de ensinar, não for bastante para obterdes o que desejais, não vos assusteis com isso, nem tão pouco deveis perder a fé porque muitas coisas não se fazem por falta de vivíssima fé. Bem deveis saber, leitores, que em muitas criaturas não entra a feitiçaria, por causa de alguma oração que digam todos os dias ao deitar e ao levantar da cama. 11º. Trabalho de magia negra, para fazer mal a alguém. Acender uma vela branca para o anjo da guarda pondo a mesma ao lado de um copo virgem com água salvando o anjo guardião. Ir ao cemitério, ao entrar. Pede-se licença ao povo do cemitério, ir até o cruzeiro, levando 7 garrafas de marafo, 7 velas pretas e 7 caixas de fósforos virgens, colocar em círculo as garrafas de marafo. Depois de abertas com um abridor virgem, em seguida tirar os rótulos dos charutos, abrir as caixas de fósforos, e colocar os charutos já sem os invólucros em cima das caixas, pondo-as ao lado das garrafas de marafo. Acendendo as 7 velas negras, e pondo-as também ao lado das garrafas, de modo que em círculo fique arrumado do seguinte modo: uma garrafa de marafo, uma vela negra acesa, uma caixa de fósforos aberta, com o charuto sem o invólucro em cima, assim arrumados os 7 jogos formando o círculo. Depois de tudo pronto, chamar o povo do cemitério, a pessoa deve estar completamente concentrada e ciente do que está fazendo e pedindo, ponto este.
Trabalho depois de feito não se pode mais recuar. Chamado o povo do cemitério. E oferecendo aquele trabalho, com todas as suas forças concentradas, fazer o pedido que quiser, sempre invocando o povo do cemitério e dizendo o nome do fulano, ou fulana que queira que seja prejudicada. Nota muito importante: este trabalho de magia negra deve ser feito na última sexta-feira do mês, sendo as horas apropriadas 6 horas, 12 horas, 18 horas ou 24 horas. Às vezes se encontram dificuldades para executar esse trabalho de magia negra. Mas conversando antes com um dos coveiros, dá-se um pequeno presente ao mesmo, e este até o ajudará, para que os curiosos não incomodem. Depois de tudo feito, ao sair do cemitério, sair de costas, pedindo ao povo do cemitério que o pedido seja atendido, indo embora para casa. Chegar em casa. Lavar as solas dos sapatos, com água e sal, tomando também um banho e jogando. Após, água de sal do pescoço para baixo. 12º. Trabalho de magia negra. Para tornar-se forte e invencível ao realizar os trabalhos de magia. Ir à mata ou floresta num dia de lua cheia, em uma sexta-feira, levando um lagarto vivo, amarrado para não fugir, lá chegando, chamar os anjos do mal. Invocando Lúcifer e em seguida, com uma faca virgem esquartejar o lagarto. Matando-o. Depois de morto, tirar-lhe os olhos, levando-os para casa, deixando os olhos descansar num lenço preto, por 7 semanas, depois deste tempo passado, abrir o lenço, tirar os olhos do lagarto, pôr em um saquinho de couro e pendurar no pescoço, não podendo perder nunca todos os vossos pedidos para o mal serão sempre atendidos, sendo que cada vez deve a pessoa segurar com a mão esquerda, invocando antes os anjos negros e o nome do Lúcifer. 13º. Outro trabalho de magia negra com bode. Para fazer mal a alguém. Compre um bode todo preto, uma vela preta, um charuto, uma caixa de fósforos e uma garrafa de marafo. Levar a uma encruzilhada, de preferência na mata, a hora grande, numa segunda-feira. Lá chegando, abrir a garrafa de marafo. Acender a vela, e colocar o charuto sem o invólucro em cima da caixa de fósforos. O bode preto deve estar lavado, e na ocasião amarrado. Depois de tudo pronto, chamar por tranca-rua das almas, oferecer o trabalho e pedir em seguida o que quiser. Logo após desamarrar o bode preto e andando de costas, ir para casa. Este trabalho de alta magia deve trazer os resultados esperados dentro de 7, 14 ou 21 dias, a contar do dia do trabalho. Chegando em casa, tomar um banho do pescoço para baixo. Com uma vasilha de cachaça e logo após, um outro com água salgada. Os mistérios da feitiçaria. Extraído de um manuscrito. Encontrado do tempo dos mouros. Precedendo-se a umas escavações na aldeia de Penácova, no ano de 1940. Encontrou-se ali um manuscrito em perfeito estado de conservação. Nesse pergaminho precioso encontram-se coisas muito curiosas, algumas das quais vamos apresentar aos leitores, convictos de que lhes prestamos bom serviço. Receita para obrigar o marido a ser fiel à sua esposa. Tomasse a medida de um pé de cachorro preto, desses da raça pelada, e encha-se com ela um agulheiro de pau. Envolvase depois o agulheiro num pedaço de veludo encarnado, perfeitamente justo e cozido. Depois, descosendo-se a parte do colchão que fica entre o marido e a mulher, introduza-se o agulheiro porém, de modo que não venha a incomodar à noite. Isto feito, a mulher deve tornar-se muito amável e condescendente com o
marido, concordando em tudo com a sua suprema vontade. Procurará rir quando ele por acaso estiver triste, prometendo ajudá-lo, se por acaso a sorte lhe for adversa, e deve também resignar-se se desconfiar que ele tem alguma amante, fingindo até que o não sabe. À noite é hora de deitar, e de manhã, ao levantar da cama, dar-lhe umas vezes uma comida ou bebida com bastante canela e cravo, e outras um chocolate com grande porção de baunilha, canela e cravo. Dormirá completamente despida, encostando o mais que puder o seu corpo ao marido, para lhe transmitir o calor e o suor. Todas as vezes que ele entrar em casa, dar-lhe alguma coisa e dirá que pensou nele. O mínimo poderá ser uma fruta ou doce de que ele goste, uma flor e na falta dessas coisas um abraço acompanhado de um beijo. Se ele tiver mau gênio, se for grosseiro e áspero, deverá ameigá-lo. Se for dócil, inconstante, deve sempre apresentar-se superior a ele em todos os atos da vida e em todos os sentimentos. Esta receita é de um efeito incontestável. Experimentem as leitores, e darão por bem empregado o seu tempo gasto com este trabalho. Receita para obrigar moças solteiras, e até mesmo casadas, a dizerem tudo o que fizeram ou tencionam fazer na vida. Tome-se o coração de um pombo e a cabeça de um sapo, e depois de bem secos e reduzidos a pó, enche-se um saquinho que perfumará, juntando ao pó um pouquinho de almíscar, que é conhecido como pó milagroso como atrativo. Deita-se o saquinho debaixo do travesseiro da pessoa, quanto estiver a dormir e, passando um quarto de hora, saber-se-á o que deseja descobrir. Logo que a pessoa deixar de falar, ou poucos minutos depois tira-se-lhe o saquinho de debaixo do travesseiro para não expor a pessoa a uma febre cerebral, que poderá causar-lhe a morte em certos casos. Receita para ser feliz nas coisas. Tome-se um sapo vivo, corte-se-lhe a cabeça e os pés numa sexta-feira, logo depois da lua cheia do mês de setembro, deitem-se esses pedaços de molho por espaço de 21 dias, em óleo de sabugueiro, retirando-se depois desse prazo, às 12 badaladas da meia-noite, expondo-se depois igual quantidade de terra de cemitério, mas justamente no lugar em que esteja enterrada alguma pessoa da família a quem se destina a receita. A pessoa que a possuir, pode ter toda a certeza de que o espírito que empreender por causa do sapo, que não perderá de vista os seus interesses pessoais. Receita para fazer-se amar pelas mulheres que desejar. Antes de tudo, convém estudar, embora pouco, o caráter e o gênio da mulher que se requestar, e regular e dirigir sua norma de conduta e modos em relação ao conhecimento que se tiver obtido a esse respeito. Inútil será recomendar, conforme os recursos de cada qual, um traje não direi já elegante, ou rico, porém sempre de limpeza inexcedível. O homem enxovalhado não pode cativar as mulheres. A limpeza no fato por conseguinte, ainda mais a recomendamos no que diz respeito às partes do seu corpo. Logo que seja observada esta primeira condição, tome-se 6 meses depois o coração de um pombinho virgem e faça-se engolir por uma cobra. A cobra, no fim de mais ou menos tempo virá a morrer, tome-se a cabeça dela e seque-se no borralho ou sobre uma chapa de ferro bem quente, sobre um fogo brando. Depois, reduza-se a pó, pisando-a num almofariz, após haver juntado algumas gotas de láudano, e quando se quiser usar da receita, esfregue-se as mãos com uma parte dessa preparação, como já ensinamos aos nossos leitores no princípio deste milagroso livro. Receita para fazer-se amar pelos homens. A receita aconselhada aos homens para se fazer amar pelas mulheres, e que
Precede esta, é debaixo de todos os pontos de vista, a que devem primeiramente empregar as mulheres que desejarem fazer-se amar pelos homens, porém, a eficácia desta receita depende de certas práticas que se não devem desprezar nem esquecer. Vamos apontá-las. A mulher procurará obter do homem que escolheu uma moeda, medalha, alfinete, ou qualquer outro objeto ou fragmento, contando que seja de prata, e que ele o tenha trazido consigo por espaço de 24 horas pelo menos. Aproximar-se do homem tendo a prata na mão direita, oferecendo-lhe com a outra um cálice de vinho onde se tenha desmanchado uma bolinha do tamanho de um caroço de milho, da seguinte composição: cabeça de enguia, 1 láudano, 2 gotas semente de cânhamo, 1 dedal. Logo que o indivíduo tenha bebido um cálice deste vinho, há de forçosamente amar a mulher que lhe tiver dado ou mandado dar, não sendo jamais possível esquece-la enquanto durar o encanto, cujos efeitos se poder renovar sem o menos inconveniente de vez em quando. Se a ação do medicamento ou o medicamento não o apaixonar imediatamente, a mulher, então se o tiver junto de si, e a sós, de-lhe a beber uma xícara de chocolate na qual deitará, ao bater 2 ovos, canela em pó, baunilha, noz moscada raspada, dente de cravo, 2 pitadas de cada. Depois de pronto, tiram-se os dentes de cravo e deita-se tintura de cantárida, 2 gotas. Se o indivíduo pedir ou quiser alguma coisa para comer, deve dar-lhe de preferência pão de ló. Às vezes, se a mulher não tiver muita pressa de prender o homem, basta-o chocolate com o cravo, baunilha e canela. O chocolate pode ser substituído pelo café, porém nesse caso prepara-se o café, com erva doce, e junta-se simplesmente uma gota de tintura de cantárida. Não ocultaremos à leitora que o indivíduo logo desconfia que o querem enfeitiçar. Se a mulher recear que o homem lhe escape, e deseja conservá-lo apaixonado por muito tempo, repetirá o primeiro medicamento de 15 em 15 dias, e nos intervalos convidando-o para almoçar ou cear, deve dar-lhe ao almoço uma fritada ou omelete preparada da seguinte maneira, e batam-se os ovos bem batidos, depois lançando-os do alto da espinha nua, deixam-se escorregar pela sua extensão, indo em seguida pegando embaixo, onde acaba a espinha. Faz-se depois a fritada, e põe-se na mesa, ainda quente. No jantar, pisando e picando a carne para almôndegas, deitam-se os ovos batidos, e depois, antes de levar os bolos ao fogo, passam-se um a um no corpo suado, peito, costas e barriga, fazendo-os demorar um pequeno espaço de tempo debaixo dos sovacos. O café que se lhe der ao almoço e no fim do jantar será coado pela fralda de camisa da própria mulher. Essa camisa deve ter dormido com ela pelo menos 2 noites. Garantimos que esta receita tem concorrido para a felicidade de muitas mulheres. Receita para apressar casamentos. Pega-se num sapo preto e ata-se em volta da barriga qualquer objeto do namorado ou da namorada com 2 fitas, uma escarlate e outra preta, mete-se depois o sapo na panela de barro e proferem-se estas palavras, com a boca na tampa. Fulano, o nome da pessoa, se amares a outro que não a mim, ou dirigires a outrem os teus pensamentos, ao diabo a quem consagrei a minha sorte, peço que te encerre no mundo das aflições, como acabo de aqui fechar este sapo e que de lá não saias senão para unir-te a mim, que te amo de todo o meu coração. Proferidas estas palavras, tampa-se bem a panela, refrescando o sapo todos os dias com um pouco de água, e no dia em que o casamento se ajustar, solte-se-o
bicho junto de algum charco, e com toda a cautela, porque se o maltratarem, o casamento por muito bom que tivesse de ser, tornar-se-á intolerável, será uma união desgraçada tanto para o marido como para a mulher. Trabalho do vidro encantado. Modo de preparar o vidro. Preparai o vidro de pequeno tamanho, para se tornar mais cômodo a quem o trouxer na algibeira e colocai dentro os seguintes ingredientes. 1. Espírito de sal de amoníaco. 2. Pedra de ara. 3. Alecrim. 4. Funcho. 5. Pedra mármore. 6. Semente de feto. 7. Semente de malva. 8. Semente de mostarda. 9. Sangue do dedo mindinho. 10. Sangue do dedo polegar e dito do pé esquerdo. 11. Uma raiz de cabelo da cabeça. 12. Raspas das unhas dos pés e das unhas das mãos. 13. Raspas de um osso de defunto, se for da caveira, melhor será. Depois de estar preparado tudo o que aí fica dito, deitai-o dentro do vidro, de maneira que fique meio e não cheio. Todos os ingredientes devem ser a menor porção possível, para produzir melhor efeito. Depois que o vidro estiver pronto, dizer as palavras a seguir mencionadas. Tu vidro sagrado, que pela minha própria mão foste preparado, o meu sangue em ti está preso e amarrado à raiz do cabelo e dentro de ti foi derramado. Toda pessoa que por ti for tocada, comigo há de ficar encantada. A.N. Rua V. Ignoratus vos assignaturum mel. O dito vidro não só tem poder de encantar, como também tem poder para fazer o mal. Tudo depende do pensamento da pessoa que o dá a cheirar. Se for para o bem, sucede-lhe o bem, e se for para o mal, sucede-lhe o mal. Magia da agulha passada 3 vezes por um cadáver. É muito simples esta magia, São Cipriano na sua obra, assim o diz. Assevera que foi descoberta por um demônio ou espírito pitonico do século XII. Enfiai uma linha feita de linho galego pelo fundo de uma agulha, depois passai-a agulha 3 vezes por entre a pele de um defunto, dizendo as seguintes palavras. Fulano, disse o nome do defunto, esta agulha em teu corpo vou passar para que fique com força de encantar. Depois de feita a dita operação, guardai a agulha e obrareis com ela as seguintes feitiçarias. Quando passardes por uma rapariga e desejardes que vos siga, basta só dar-lhe uma ponta de linha, seguir-vos-a por toda a parte que quiserdes. Quando tiverdes vontade que a dita menina vos não siga, deveis tirar-lhe a ponta da linha que ficou pregada ao fato. É preciso muito segredo com esta magia para que vos não suceda como já me aconteceu, que estive passar mal por fazer a dita magia e ter declarado a maneira por que a fiz, por isso nunca se deve revelar a ninguém este segredo. Quando desejardes que uma vossa namorada vos não deixe de amar e não ame outro, fazei da maneira seguinte: pegai em um objeto da dita namorada ou namorado e dê 3 pontos em forma de cruz, dizendo as palavras seguintes. Primeiro, chamai pelo nome do defunto por quem passaste a agulha. Segundo ponto, fulano, quando Deus deixar de ser Deus, é que fulano me há de deixar. Terceiro ponto, fulano, enquanto esses pontos aqui estiverem dados e o teu corpo na sepultura, fulano não terá sossego, nem descanso enquanto não estiver na minha companhia. Desta forma podeis enfeitiçar ou encantar todas as pessoas que vos parecer. Asseveramos que existe este feitiço não só tem poder para fazer bem como também tem poder para fazer mal. Tudo vai do palavreado da pessoa, em lugar de se dizer, quando este defunto falar é que tu, fulano, hás de viver e ter saúde, e tudo mais assim. Magia da pomba negra encantada. Criai em casa uma pomba preta, não lhe dando mais nada a comer, senão
semente de boiamento, e de beber água benta. Depois que ela estiver criada, a ponto de poder voar, escrevei uma carta a qualquer pessoa, contando ou pedindo qualquer coisa. Feita a operação, metei a carta no bico da pomba, defumai-a com incenso, mirra e aça fétida, depois pondo o vosso pensamento na pessoa a quem quiserdes que a carta seja entregue, soltai a pomba. Afirmamos que a dita pomba vai levar a carta ao seu destino e tornar a voltar à casa do seu dono, e que a pessoa que receber a carta, forçosamente há de fazer o que se pede nela. Note-se que não se deve mandar a pomba senão desde as 12 da manhã até as 2 da tarde. Trabalho que se faz com 5 pregos tirados de um caixão de defunto, quando já tenha saído da sepultura. Entrai num cemitério e trazei de lá 5 pregos de caixão de defunto, mas sempre com o pensamento fixo no feitiço que ides fazer. Depois, riscai sobre uma tábua um signo Salomão, onde deveis ter um sinal da pessoa que ides enfeitiçar. Esse sinal deve ficar pregado sobre o dito signo Salomão. Trabalho para ligar namorados ou noivos. Entre em uma loja e peça uma vara de fita. Saia, e olhando para o céu, vá dizendo: 3 estrelas no céu, vejo e a de Jesus 4, e esta fita a minha perna. Ato, para que fulano não possa comer, nem beber, nem descansar, enquanto comigo não casar. Isto deve dizer-se 3 vezes em seguida. Trabalho infalível para casar. Esta oração deve dizer-se 6 dias a seguir, vindo no último o namorado pedir a mão à sua querida. Fulano, esse manso te amance, o manso cordeiro para que não possas beber, nem comer, nem descansar, enquanto não fores meu legítimo companheiro. Se puder ser, pegue-se quando se disser isto, no retrato da pessoa em que se tem o pensamento. Modo de pedir às almas do purgatório para as obrigar a fazer o que se desejar. Em uma sexta-feira, à meia-noite em ponto, deves ir à porta principal de uma igreja, e assim lá chegando, bater com 3 pancadas na porta, dizendo em voz alta estas palavras: Almas, almas, almas. Eu vos obrigo, da parte de Deus e da Santíssima Trindade, que me acompanhes. Ditas estas palavras, daí 3 voltas em redor da igreja, mas não olheis para trás. Porque disso pode resultar grande susto e ficar destolido da fala para sempre. Depois de dar as 3 voltas, rezai um Padre Nosso e uma Ave Maria e podeis ir embora. Deveis fazer esse requerimento 9 vezes e na última perguntar: que queres que vos faça? E nessa ocasião podeis pedir-lhe tudo quanto quiserdes, porque elas tudo vos farão. Tornamos a observar que nunca deveis olhar para trás e não deveis assustar-vos com coisa alguma, porque do contrário não pode produzir bom efeito. A operação. Trabalho que se faz com um morcego para se fazer amar. Suponhamos que uma namorada deseja casar-se com seu namorado, isso com grande brevidade. Faça-se da maneira seguinte: agarrai um morcego e passai-lhe pelos olhos uma agulha enfiada numa linha. Depois de feita essa operação, a agulha e a linha ficam com grande força de feitiço. Modo de enfeitiçar. Pegai um objeto da pessoa que quiser desenfeitiçar, e daí-lhe 5 pontos cruz, dizendo as palavras seguintes: Fulano ou fulana, eu te enfeitiço pelo poder de Maria Padilha, e de toda a sua família, para que não vejas sol, nem lua enquanto não casares comigo, isto pelo poder da mágica feiticeira da meia-idade. Se por acaso já não quiser casar com a pessoa a quem enfeitiçardes, deveis queimar o objeto em que se fez o feitiço. Outro trabalho com o morcego. Matai um morcego e uma morcega, de maneira que se lhes aproveite o sangue.
Depois juntai o sangue de um e de outro, misturai-lhes um pouco de espírito de sal amoníaco e tudo isso em um vidro de decilitro, o qual deveis trazer sempre na algibeira. Quando desejardes encantar uma menina, ou uma menina encantar o seu amante, basta só dar-lhes o vidro a cheirar. Por essa forma fica a pessoa que cheirou o vidro encantada, que nunca mais a pode deixar. Trabalho que se pode fazer com malvas colhidas em um cemitério ou no adro de uma igreja. Colhei 3 pés de malva, levai-os para casa e metei-vos debaixo do colchão da cama, dizendo todos os dias ao deitar: Fulano, dá-se o nome da pessoa a quem se quer enfeitiçar, assim como estas malvas foram colhidas no cemitério e debaixo de mim estão metidas. Assim fulano a mim esteja preso e amarrado pelo poder de Lúcifer e da mágica liberal, e só quando os corpos do cemitério ou da igreja de onde vieram estas malvas falarem é que me hás de deixar. As palavras que aqui ficam mencionadas devem ser repetidas por espaço de 9 dias, a seguir, para produzirem ótimo efeito. Trabalho maravilhoso das batatas grelhadas postas ao relento. Quando uma senhora desconfiar que seu marido ou amante anda perdido por maus caminhos, com mulheres, e queira desviá-los disso, não deve fazer mais do que o seguinte: peguem 6 batatas, que tenham pelo menos 4 grelos cada uma, e depois de se benzer com elas uma por uma, colocassem um tacho vidrado que ainda não servisse, cobre-se bem com água benta e deita-lhe em cima um fio de azeite virgem, dizendo: Satanás, pela virgindade deste azeite, requeiro ao teu grande poder que o meu homem torne a antiga virgindade comigo. Põe depois o tacho ao relento, por espaço de 3 noites, e havendo luar, mais poderá ter este trabalho. Passadas as 3 noites, cozerá as batatas, e guisando-as com um borracho virgem, dá-las a comer ao marido ou amante, com brócolos, e os grelos bastante apimentados. Quando se for deitar, introduzirá dentro da bota do enfeitiçado a cabeça do pombo com a tripa da evacuação metida no bico. Este trabalho vem no livro 3º de Abraão Zacuto, judeu que praticou bruxarias admiráveis no século XV.